Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa nossa aula Método Bússola. A primeira pergunta que eu vou te fazer hoje: qual é o som do relacionamento que está morrendo? Muitas vezes não é um som de gritos ou de portas batendo, muitas vezes é o som do silêncio, o silêncio no carro, o silêncio durante o jantar, aquele silêncio pesado, carregado de palavras não ditas, de expectativas frustradas, de uma distância que parece crescer a cada dia, mesmo quando você não está no mesmo cômodo. É o som de duas pessoas que um dia compartilharam sonhos e risadas, e hoje compartilham apenas o mesmo teto, o mesmo silêncio. Ou talvez para você não seja o silêncio, talvez seja o som da exaustão, aquele cansaço profundo que vem de tentar, de tentar mais uma vez, continuar tentando e sentir que nada muda. É o esgotamento de ser o único a regar a planta, a se preocupar, a ceder. É o que eu chamo de burnout relacional. Você se doa tanto que um dia percebe que não sobrou nada para você mesmo, seja no silêncio da distância ou no barulho da exaustão. A dor é a mesma. É a dor de ver algo que deveria ser fonte de alegria e segurança se transformar em uma fonte de ansiedade e peso. E hoje nós vamos apenas falar sobre isso. Nós não vamos só falar sobre isso. Nós vamos entender a raiz deste problema. E eu te garanto, não é falta de amor, não é falta de sorte, é falta de conhecimento, falta de ferramentas certas para o relacionamento. Bem-vindo, bem-vinda à jardinagem dos relacionamentos saudáveis. Hoje você vai se tornar um jardineiro da sua própria felicidade. Você vai começar a regrar, você vai começar a cuidar da sua vida, da felicidade, dos seus sentimentos. Nós vamos começar desmistificando o amor. Quero começar com uma passagem que muitos de nós já ouvimos. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Esse é um termo bonito de falar de amor. Nós somos condicionados a ler isso e pensar em um sentimento mágico, algo maravilhoso, uma força etérea que nos arrebata. A cultura, os filmes, as músicas, nos vendem algo, uma ideia, um significado de amor, de um conto de fadas. Aquele amor que simplesmente acontece e que é perfeito, que não exige esforço. A ideia de que ao encontrar a pessoa certa, tudo se encaixará magicamente para sempre. Isso aí é um amor de filmes, um amor da Disney, não um amor da vida real. Mas isso é uma das maiores e mais perigosas mentiras que nos contaram. É algo que não é verdadeiro em nossas vidas. Essa passagem bíblica não descreve um sentimento passivo, ela descreve um conjunto de ações deliberadas. Ser paciente é uma ação. Ser bondoso é uma ação. Não guardar rancor é uma decisão consciente que a gente tem com o nosso cônjuge, que você toma repetidamente, todos os dias, todos os momentos do nosso relacionamento. O amor saudável não é um destino mágico que você encontra, é um jardim que você escolhe cultivar todos os dias. Você tem que cultivar o relacionamento, você tem que cultivar o amor, você tem que cultivar a vida a dois, a vida familiar. É como todo jardim, ele exige trabalho, dedicação e, acima de tudo, técnica. O grande erro que nós cometemos todos os dias é tentar plantar as mais belas flores no solo errado. Nós focamos no outro, na flor, no relacionamento, quando o problema real está aí debaixo da nossa superfície.
A maioria das pragas, das ervas daninhas, dos problemas que enfrentamos com os outros, na verdade, nasce e se alimenta no solo da nossa própria identidade. Todo o mal, as ervas daninhas, não nasce por culpa dos outros, nasce por nossa própria culpa, é nós que geramos. O terreno é o nosso, o jardim é o nosso coração, é a nossa vida. Você pode culpar a flor por não desabrochar, mas, na verdade, não tem nenhuma semente que germine em um solo tóxico ou negligenciado. A semente pode ser da melhor qualidade, mas se o solo não for bom, o seu jardim nunca vai ficar bonito. A primeira base é a preparação do solo. Qual o solo que nós estamos falando? Somos nós mesmos. O nosso coração, as nossas emoções, as nossas razões, os nossos sentimentos. Se a qualidade do jardim depende da qualidade do solo, então a jornada para os relacionamentos saudáveis começa com uma viagem para dentro. Antes de olhar para o outro, precisamos olhar para nós mesmos. Quem nós somos? Como nós chegamos até aqui? Que jardim foi cultivado na minha vida? Que jardim, que solo é esse que eu vou plantar a semente do amor, do relacionamento, da família? O primeiro e mais fundamental nutriente de um solo saudável é o amor próprio. Pense em si mesmo como tendo um tanque de validação interna. Quando esse tanque está cheio, quando você se aprova, se respeita, se valoriza, você entra nos relacionamentos para compartilhar, para somar. Você é uma fonte. O maior erro é quando a gente entra num relacionamento só esperando da terceira pessoa, só esperando do cônjuge, do namorado, da namorada. Ele tem que me fazer. A nossa felicidade, muitas vezes, nós achamos que depende de terceiros. A felicidade do meu casamento depende da minha esposa. E não é isso. A felicidade do meu casamento depende de mim. É do jardim que eu vou plantar. Quando você enche esse tanque, você vai transbordar na vida da pessoa, do seu companheiro, da sua companheira. Mas quando esse tanque está vazio, você entra nos relacionamentos para sugar, para extrair da pessoa. Você se torna um mendigo emocional. Analisa comigo. Quantos relacionamentos você já viu que é uma busca incessante de, de aprovação do outro? Eu tenho que fazer isso porque para agradar, eu tenho que fazer isso porque eu preciso de agradar a minha esposa, eu tenho. Nós nos tornamos mendigos emocionais porque a gente quer a aprovação dos outros, buscando desesperadamente no outro pequenas gotas de validação, que mesmo você não dá essa validação para você mesmo. Isso se manifesta como ciúme, carência, necessidade de controle. A constante pergunta: você se ama? Você se ama de verdade? Você se ama antes de amar o teu cônjuge? Você não pode dar ao outro aquilo que não existe dentro de você, aquilo que você não sente por você mesmo. Se você não se ama, você não consegue amar a outra pessoa. Se não há amor próprio, o que você oferece ao outro é um vazio esperando para ser preenchido. Se você não se ama, se você não tem amor próprio, você quer que o outro preencha esse vazio que tem dentro do seu coração. E, na realidade, é você que tem que preencher. Agora vamos falar um pouco sobre as ervas daninhas que crescem no jardim. Essas ervas são como os nossos padrões de comportamentos automáticos, que surgem das feridas emocionais não cicatrizadas, geralmente da nossa infância, da nossa adolescência. Elas são verdadeiros sabotadores dos nossos jardins. Essas ervas daninhas vão contaminar o solo, vão abafar as outras plantas bonitas, que vai morrendo, vai matando o jardim. E vou detalhar 3 das mais comuns. A primeira é a ferida da rejeição.
Ela nasce de experiência onde os nossos sentimentos criticados, inadequados, não aceitos como éramos. A criança que era sempre comparada, que ouvia, você não faz nada direito, cresce e se torna um adulto com uma voz interna que diz: eu não sou boa, eu não sou boa, eu não sou bom o suficiente. No jardim dos relacionamentos, essa ferida se manifesta como uma erva daninha do perfeccionismo e de busca incessante por aprovação. E é a pessoa que se torna um camaleão, mudando de cor e de personalidade para agradar o parceiro, para agradar o cônjuge, para agradar os amigos, para agradar o chefe, para agradar o meio em que ele vive. Ele tem um medo de paralisante de falar não. Se eu falar não, eu não vou ser aprovado. Ele tem um medo de dar a sua opinião, pois acredita que se mostrar quem realmente é, será rejeitado novamente. Então a pessoa vai crescendo com aquele medo de mostrar a sua verdadeira personalidade, porque se ela mostrar, ela tem medo de ser rejeitada novamente, e de novo, e de novo, e de novo, e vai virando um ciclo sabotador. Segunda ferida é a ferida do abandono. Ela vem de uma ausência, seja física ou emocional. Um pai que foi embora, uma mãe que estava presente de corpo, mas ausente emocionalmente. A criança que se sentiu sozinha e desamparada cresce com uma crença limitante, aterrorizante. No final, todos vão me deixar, não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, todos vão me deixar. E com isso vai crescendo ciúmes, vai crescendo falta de confiança. E essa erva daninha se manifesta nos relacionamentos como carência e dependência emocional. É a pessoa que não suporta a ideia de ficar sozinha, que entra em pânico quando o parceiro sai com os amigos, com as amigas, que emenda um relacionamento no outro, sem sentido, muitas vezes aceitando situações abusivas, apenas para não encarar o fantasma da solidão. Ela se agarra no outro, não por amor, mas por medo de não ser aceita, por medo de não ter aprovação, por medo de não agradar. A terceira ferida é a ferida da humilhação. Ela é criada por experiências de vergonha, ridículo, que se ser exposto de forma negativa, a criança que foi chamada de burra na frente da classe, que foi constantemente envergonhada pelos pais, internaliza uma crença mais destrutiva. Eu não sou digno de amor e de felicidade. No jardim adulto, essa erva daninha é a autossabotagem e a submissão. Você se sabota. Você está indo muito bem no seu trabalho, no seu relacionamento. E vai chegar um ponto que você mesmo vai dar um jeito de sabotar o relacionamento, de sabotar o seu trabalho, de sabotar a tua equipe, de sabotar os seus amigos. Por quê? Porque você tem que viver aquele ciclo vicioso. É a pessoa que inconscientemente acredita que não merece coisa boa. Quando um parceiro a trata bem, a pessoa acha estranho e até sabota a relação. Ela sente mais confortável em dinâmica onde é criticada e diminuída. São pessoas que não gostam, não se sente bem quando é elogiada. Quando ela é elogiada, ela fica acanhada, se retrai, mas ela se descontrai abertamente quando entra aquelas brincadeiras de críticas, de bullying. Ela mesma faz bullying com ela mesma, porque é aquela sabotagem interna. Na verdade, é apenas o radar interno buscando confirmação, confirmar uma ferida antiga de rejeição, abandono, humilhação. Essas não são apenas palavras, são as raízes invisíveis que estão sugando a vida do seu jardim. Reconhecer suas feridas não é um ato de fraqueza, é um ato mais corajoso de jardinagem que você pode fazer.
Você vai começar a reconhecer as ervas daninhas que estão matando o jardim, que estão tornando o seu jardim feio. As ferramentas de um jardineiro e os 3 pilares de um bom jardineiro. O diagnóstico pode ser duro, mas a boa notícia é que as ferramentas certas, todo jardineiro pode tratar o seu solo e arrancar as ervas daninhas pela raiz. Não é simplesmente carpir, cortar somente o caule, mas a raiz continuar. Não são ferramentas que vai tirar a raiz dessa erva daninha. Vamos à parte prática. Vou te entregar 3 pilares, 3 conjuntos de ferramentas essenciais para cultivar um relacionamento extraordinário. Pilar número 1, a autorresponsabilidade radical. O que é isso? Essa ferramenta mais poderosa, autorresponsabilidade, é sair definitivamente do papel de vítima. É você deixar de ser vítima e você entender qual é o sabotador que você tem. E entender a diferença entre o seu círculo de preocupação, o seu círculo de influência. No seu círculo de preocupação estão as coisas que você não controla. O comportamento do outro, o passado, a opinião alheia. Tentar controlar isso é uma receita para frustração. Você não controla o seu amigo, o seu chefe, os seus companheiros de trabalho, você não controla o seu cônjuge. E no seu círculo de influência está a única coisa que você pode, de fato, controlar: você mesmo. É a única coisa que você pode controlar em toda a tua vida. É você. Suas escolhas, suas reações, suas palavras, suas atitudes. Ser autorresponsável é trocar a frase "você me irritou" pela frase "quando você fez aquilo, eu escolhi me sentir irritado, irado". Então é uma coisa que eu ensino muito. Ninguém tem o poder de tirar a sua paz sem ser você mesmo. A pessoa vai colocar uma semente nesse seu jardim. Ela vai te entregar uma semente na sua mão. Você é o jardineiro da sua vida. E a pessoa vai te entregar uma semente no seu jardim. E você é responsável se vai plantar essa semente ou não. Você é responsável por essa semente. E se, querendo ou não, essa semente cair da sua mão e no seu jardim, sair do seu controle, e essa erva daninha nascer, você é o responsável por tirar ela pela sua própria raiz. Ser autorresponsável é você tomar essa decisão. A mudança é sutil na forma, mas gigantesca no poder que ela te devolve. Você não é um fantoche das emoções alheias. Você é o maestro da sua própria orquestra emocional. É você que define o que você vai fazer com suas emoções. Isso nos leva à autenticidade. Ser autêntico é um ato de autorresponsabilidade. É sua responsabilidade se mostrar ao mundo como você é de verdade. Parar de usar máscara. Parar de ser aceito. Parar de ser aceito é libertador. O custo de ser quem você não é um ressentimento. Você se cansa de interpretar um papel e um dia, quando a conta chega, a autenticidade pode não a autenticidade pode não te dar o mundo, mas te dará a pessoa certa para o seu mundo. Ela vai afastar muitas pessoas do seu redor. Ela vai afastar pessoas do seu convívio, por você ser quem você é. Mas uma boa notícia é: as pessoas que ficarem ao seu redor são as pessoas certas para o seu mundo. O pilar número 2, a comunicação consciente e limites saudáveis. Se a autorresponsabilidade é o trabalho interno, esse pilar é a ponte para o outro. Vamos começar com a comunicação. A água que nutre um jardim, a maioria de nós não foi ensinada a se comunicar, mas a competir verbalmente, a acusar. Nós vamos começar com a comunicação. A água nutre o jardim,
A maioria de nós não foi ensinada a se comunicar, mas a competir verbalmente, a acusar. A ferramenta aqui é a comunicação não violenta. Ela tem uma forma simples. Quando você descreve a ação sem julgamento, eu me sinto, que transmite sentimento, porque eu preciso dizer algo. Por exemplo, ao invés de você dizer, você nunca me ajuda em casa, é um folgado, você diz, quando eu vejo a louça acumulada na pia, depois de um dia de trabalho, eu me sinto sobrecarregada, triste, porque eu preciso de colocação, de colaboração. Eu preciso de colaboração e de sentir que somos uma equipe. Percebe a diferença entre você estar falando a mesma coisa, mas com um formato diferente? A primeira é um ataque que gera defesa. A segunda é um convite à conexão e à solução. Agora, os limites acerca do seu jardim, muitos de nós temos medo de colocar limites por medo de sermos vistos como egoísta ou de magoar o outro. Na verdade, é que a ausência de limites é o que destrói os relacionamentos, não o contrário. Quando você impõe limite no seu relacionamento, seja ele qual for, você está deixando claro que até aqui a pessoa não vai te ofender. Olha que ultrapassa os limites, ela vai estar te magoando, te ofendendo. Limites são um ato de amor próprio, de respeito pelo outro. Eles ensinam as pessoas como te tratar. Existem limites de tempo. Não estou disponível para ligação do trabalho após tal hora. Pronto, você já definiu isso no seu trabalho. Até tal hora eu atendo o telefone, depois não. Limites emocionais. Não estou disposto a continuar essa conversa se você continuar a gritando. Você está vendo que você não está confrontando, você está apenas colocando limite. Peraí, vamos continuar a conversa. Você não está fugindo da conversa, mas só que vamos limitar o tom de voz e limite físico. Lembre-se da frase, para sempre, o amor sem limite vira invasão. Limite sem amor vira uma muralha. Então vou falar de novo a frase. O amor sem limite vira invasão. Limite sem amor vira uma muralha. O objetivo é uma cerca, não um muro. A cerca protege, mas ainda permite que a beleza do jardim seja vista e compartilhada. O pilar número 3, expectativa alinhadas e propósitos compartilhados. Esse pilar é sobre o futuro do jardim. Muitos relacionamentos morrem por causa do que eu chamo de contrato oculto. É um contrato cheio de cláusulas que uma parte escreveu, mas a outra parte nunca nem leu e nem assinou. Cláusula como, você deve adivinhar o que eu preciso. Quantos relacionamentos a gente vê isso que a pessoa não fala nada, simplesmente cobra. Você não faz nada por mim, você não faz nada que eu desejo, os meus sentimentos não te interessam, sem verbalizar o que ela quer. Isso a gente vê muito. Às vezes, um do lado tem que adivinhar o que a pessoa quer. Você deve me fazer feliz, tá? Mas o que te faz feliz? Você deve preencher todos os meus vazios, mas você já falou para a pessoa, para o seu cônjuge, para o seu amigo, qual é o vazio que você precisa ser preenchido? Isso é uma receita para o desastre. A ferramenta aqui é a clareza radical. É transformar expectativas ocultas em acordo explícito. É ter a coragem de dizer para o seu parceiro, para o seu amigo, para o seu cliente, isso é o que preciso para me sentir seguro e amado nessa relação. O que você precisa? Deixa claro. Ensina as pessoas como se relacionar com você, comunicando o que é vital, é inegociável. Isso não é falta de romantismo, é a fundação de um amor maduro. É um refúgio para se esconder do mundo. Isso é pouco. Um relacionamento poderoso tem uma missão, um propósito compartilhado. É o nós olhando junto para uma mesma direção. Pode ser criar filhos incríveis, construir um projeto, apoiar o crescimento um do outro, servir a uma causa
quando a nós não tem uma direção clara, um porquê maior, o eu e o você, se perdem no caminho da primeira tempestade. O propósito é o sol para o qual o jardim inteiro se vira, a força que une e que dá sentido a tudo. Então você tem que começar a entender. Vamos fazer um exercício prático, um mapa para o seu jardim. Teoria sem prática é apenas entretenimento. Agora vamos colocar a mão na terra. Quero que você pegue novamente aquele papel. Abra o seu bloco de notas. Este é um exercício para ser feito de uma forma apressada. É um momento de profunda honestidade com você mesmo. É você e o seu interior. Primeiro, escolha um relacionamento que hoje representa o seu maior desafio. Aquele que drena a sua energia, que te causa dor. Visualize essa pessoa e essa dinâmica na sua mente, sem julgamento. Apenas observe. Observe esse relacionamento. Ah, eu não sou casado. Observe o relacionamento com o namorado, com a namorada. Eu não tenho namorado. Observe o relacionamento com seus funcionários, com seu patrão. Segundo ponto, identifique a erva daninha principal no seu jardim. Qual é a principal erva daninha que você mais identifica? Qual é a emoção que predomina quando você pensa nessa relação? É frustração? É uma sensação de invisibilidade? É raiva? É medo? Dê um nome a esse sentimento. Nessa relação, eu me sinto. Continue a frase. Você vai colocar essa relação, eu me sinto. E continue. Terceiro ponto. Vamos investigar o contrato oculto. O que você espera secretamente dessa pessoa, que talvez tido, nunca tenha dito com clareza. O que você espera no seu secreto, no seu interior? O que você gostaria que ela fizesse ou dissesse para que essa emoção ruim fosse embora? Seja brutalmente honesto. Seja agressivo na honestidade, não na forma de falar, de expressar, mas coloca todo o pingo no i. Seja honesto. Seja honesto com você. Seja honesto com a pessoa. Quarto, olhe para as 3 caixas de ferramenta que abrimos: autorresponsabilidade, comunicação, limites e propósitos, expectativas. Qual desses pilares você tem negligenciado nessa relação? Qual forma você precisa urgentemente começar a usar? Escolha uma. E agora, o passo mais importante para você. O que transforma intenção em realidade? De novo, o passo mais importante. O que transforma intenção em realidade? Quinto, qual é a menor, mais simples, quase que ridícula, de tão fácil? Qual é essa ação que você pode tomar nas próximas 48 horas para começar a usar essa ferramenta? Não vamos começar com coisa grande. Escolha a mais simples, a mais fácil. E começa a pôr em prática. Começa a usar essa ferramenta. Não pense em ter uma conversa de 5 horas. Esquece isso. Isso não funciona. Pense em escrever em um diário o que eu gostaria de dizer. Ou decidir não responder a uma provocação. Ou enviar uma mensagem para marcar um café num local neutro. Anote essa única
ação para a semana, para os próximos 48 horas. Vou te dar um momento em silêncio para visualizar você realizando essa pequena ação. Sinta a coragem que isso exige de você. Sinta a liberdade que isso pode te trazer. Sentiu? Pensou qual é? O que você tem em mãos agora não é só uma anotação, é uma semente a ser plantada no seu jardim. É a semente da mudança. É uma sabedoria emocional. A sabedoria emocional não é saber tudo o que eu falei. É a arte de colocar em prática, de cuidar do seu jardim todos os dias, sem se anular no processo. Vou falar novamente. Sabedoria emocional não é saber fazer tudo o que eu falei. É a arte de colocar em prática, de cuidar do seu jardim todos os dias, sem anular o processo. Se esse conteúdo mexeu com você, não ignora isso. É um sinal que tem coisa aí dentro pedindo por clareza, cura e transformação. Se essa metáfora do jardim tocou no seu coração, não é coisa ruim, não se sinta mal. É um sinal que você precisa de mudança. É o teu interior, é o teu sentimento pedindo por clareza, por cura e transformação. Se você quer descobrir a forma profunda que está por trás dos seus padrões emocionais, do jeito de amar, de se calar, de se sabotar, nós temos o protocolo de identidade, que é o seu primeiro passo, é você vai conhecer. Esse protocolo de identidade vai te ajudar a se conectar com você. É uma avaliação terapêutica guiada, onde a gente revela com precisão suas feridas emocionais, crenças limitantes e os sabotadores que têm afetado a sua vida e os seus relacionamentos. É um acesso realmente pago, mas vale a pena cada resposta. É para quem quer resultado de verdade. Você quer transformar a sua vida, você quer transformar o seu jardim. Eu te faço um convite. Faça um protocolo de identidade. Você vai começar a se reconectar. Você vai se conhecer. A segunda etapa também é o grupo VIP. Você vai estar conosco mais de perto, receber nossos direcionamentos pessoais, entrar nas mentorias e fazer parte de uma comunidade com acompanhamento terapêutico emocional. O caminho para você é um grupo VIP. Essa é para quem quer viver transformação com intensidade e constante. Esse grupo VIP é uma assinatura paga, mas é um investimento em você, é um investimento simbólico para você. E para você que não tem condições de nenhuma dessas três, eu te convido agora a fazer parte do nosso grupo. É um grupo gratuito. Você vai estar recebendo conteúdo. É um método de receber conteúdos semanais gratuitos direto no seu celular. Logo abaixo no nosso vídeo vai estar o link para esse grupo. Lá você vai receber frases, vídeos, reflexões e o convite para essa aula que você está assistindo agora. Ele é gratuito e pode ser o começo para a virada da sua vida. Vai estar o link logo abaixo dessa aula. E se essa aula fez sentido para você, se abriu a sua mente ou tocou o seu coração, não guarda só para você. Vai estar no YouTube, pega o link dessa aula, envia para aquelas pessoas que estão tendo relacionamentos tóxicos, que estão tendo problemas. Curte esse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, a encontrar esse conteúdo. Comenta abaixo desse vídeo. Se faz sentido para você, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida. A gente vai fazer questão de responder pontualmente a sua resposta. Compartilhe com alguém que precisa escutar isso hoje. Muitas vezes uma mensagem muda tudo. Relacionamentos curados não são sorte, são frutos de consciência, coragem e decisões certas.
Hoje, uma dessa decisão pode ser sua. Eu te convido, venha fazer parte com a gente no Clube Bússola. É um clube onde que você vai estar recebendo conteúdos com frequência. E nos vemos na próxima aula e fiquem com Deus. Deus abençoe. Agora a gente vai tirar dúvida de quem faz parte do grupo VIP.